Orgânica do Município de Camaçari. Preâmbulo. A revisão da Lei Orgânica do Município de Camaçari, procedida por uma comissão especial, decorreu não apenas da exigência consignada em seu artigo 229, mas, sobretudo, das novas conquistas sociais obtidas desde a sua promulgação. Instalada em 15 de agosto de 2006, a Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica do Município de Camaçari, a partir das inúmeras emendas parlamentares apresentadas e de sugestões recebidas dos mais diversos e significativos setores da sociedade organizada, passou a desenvolver os seus trabalhos, inclusive com a realização de audiências públicas. Com a revisão, o novo texto assegura o amparo, de modo especial, às gestantes, às crianças e adolescentes, aos idosos e às pessoas portadoras de necessidades especiais, define com clareza a publicidade dos atos oficiais, garante aos servidores públicos o direito à estabilidade econômica e de converter, até 1/3 do período das suas férias, em abono pecuniário, veda a reeleição, para o mesmo cargo, de qualquer componente da mesa da Câmara Municipal, extingue o voto secreto, salvo para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, obriga os vereadores a residir no município, institui o Código de Ética, estabelecendo regras para o processo e penalidades que se estendem até a perda do mandato e autoriza a criação da Guarda Municipal. No âmbito da política urbana, com a finalidade de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, autoriza a criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano e o Conselho Municipal da cidade, assim como prevê que as terras públicas não utilizadas ou subutilizadas possam ser destinadas a assentamentos de populações de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos. O novo texto, dentre outras alterações introduzidas, garante às pessoas idosas e aos portadores de necessidades especiais a gratuidade da condução nos transportes coletivos urbanos, cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Água e Saneamento, cuida do depósito de resíduos. Publicado no DOM número 240 de 02 a 8 de fevereiro de 2008. Nucleares, radioativos ou resíduos sólidos industriais perigosos. Prevê a criação do Museu Municipal, da Biblioteca Pública e do Arquivo Público Municipal, para a preservação dos conjuntos documentais que encerram valor probatório, informativo ou histórico e que constituem o patrimônio documental do município de Camaçari, assim como a criação do Conselho Municipal dos Esportes, com a concessão de incentivos às empresas que contribuírem para o desenvolvimento e a prática de atividades esportivas. A nova Lei Orgânica Municipal, resultante de acurado processo revisional, está, portanto, apta a, consagrando as importantes conquistas socioeconômicas e sem se afastar dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a administração pública, nortear os destinos do município de Camaçari, assegurando-lhe desenvolvimento, compaz social e o bem-estar do seu povo. Assim, nós vereadores, investidos nos poderes conferidos pela Lei Orgânica Municipal, pela Constituição Estadual e pela Constituição Federal, promulgamos, sob a proteção de Deus, o novo texto da Lei Orgânica do Município de Camaçari, que passa a vigorar com a seguinte redação: Lei Orgânica Municipal. Título e disposições preliminares. Art. 1 grau. O município de Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno, integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa, funcional e financeira, nos termos da Constituição do Estado da Bahia e da presente Lei Orgânica. Art. 2 graus. O município tem sede na cidade que lhe dá nome e é composto pelas vilas, distritos e povoados nele situados, podendo ainda dividir-se em novos distritos, cuja criação dar-se-á por lei municipal, observados os critérios da legislação estadual específica. Art. 3 graus. São símbolos municipais a bandeira, o brasão e o hino, representativos de sua cultura e história. Título 2º dos Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo I dos Princípios Fundamentais. Art. 4 graus.
O município de Camaçari, organizado dentro do Estado Social Democrático e Humanitário de Direito, preservará, dentre todos os princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal do Brasil, os seguintes princípios, e a dignidade da pessoa humana e os direitos dos cidadãos, combatendo-se todas as formas de discriminação ou restrições de direito em razão da raça, sexo, idade, credo, ideologia e por origem de nascimento. Segunda, a participação popular na gestão da coisa pública. Terceira, o fortalecimento do municipalismo pela adoção de medidas que visem aumentar a representação do município, a sua autonomia e o seu nível de participação nas ações e decisões do Estado e da União. Quarta, o cooperativismo intermunicipal, pela ação consorcial com municípios limítrofes ou com interesses comuns. V. A integração do município com a manutenção do equilíbrio entre zonas urbanas e rurais, através de políticas distributivas que visem a corrigir desigualdades. Sexta, a garantia da qualidade de vida pela integração harmônica do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Título 3º. Dos bens municipais. Art. 5º. Constituem patrimônio do município os seus direitos, os bens móveis e imóveis do seu domínio, as rendas por ele auferidas. Parágrafo 1º. Os bens imóveis do município terão sempre a utilização mais ampla possível, evitando-se a disponibilidade ociosa, cabendo ao Executivo assegurar o seu aproveitamento, inclusive em atividades diferenciadas, observados os preceitos legais. Parágrafo 2º. O uso de veículos, equipamentos, máquinas e instrumentos públicos será definida em lei própria, que estabelecerá critérios de sua utilização. Art. 6 graus. Incumbe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. Art. 7 graus. A alienação de bens municipais, subordinada ao interesse público e devidamente justificada, será sempre precedida de avaliação, de procedimento licitatório e de autorização da Câmara Municipal, sem prejuízo de outros critérios definidos em lei. Art. 8º. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e de autorização legislativa. Art. 9º. O uso de bens municipais por terceiros, se o interesse público assim exigir, dependerá de concessão ou permissão do Poder Executivo, previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Art. 10. Sob pena de nulidade do ato, a concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominial dependerá de lei e de licitação pública e far-se-á mediante contrato, dispensando-se o procedimento licitatório quando o uso se destinar a entidades educativas, culturais e assistenciais ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado na forma da lei. Parágrafo único. Os bens concedidos ou permitidos obrigatoriamente reverterão ao patrimônio público, acrescidos de todas as benfeitorias úteis e necessárias, permitindo-se a retirada das benfeitorias voluptuárias, se nenhum dano trouxer ao bem. Art. 11. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares e de assistência social ou de relevante interesse público, mediante prévia autorização legislativa. Título 4º da Organização Municipal. Capítulo I da Competência Municipal. Art. 12. Compete ao município, e legislar sobre assunto de interesse local. Segunda, suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber. Terceira, elaborar o plano plurianual, o orçamento anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Quarta, instituir e cobrar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. V. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Sexta, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Sétima, dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. Oitava, dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. Nona, instituir o quadro, os planos de carreira e o regime jurídico único dos servidores públicos. X, organizar e prestar, diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, inclusive os de transporte coletivo e
Limpeza pública que tem caráter essencial. X. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 12. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. 13. Amparar, de modo especial, as gestantes, as crianças e adolescentes, os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais. 14. Estimular a participação popular na formulação de políticas e na ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. 15. Prestar com recursos próprios e com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. XVI. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente o de sua zona urbana. 17. Estabelecer normas de edificação, de parcelamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do solo do seu território, observadas as diretrizes da Lei Federal. 18. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e de saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Exercício da competência comum correspondente. 19. Promover a limpeza das vias e logradouros públicos, remover e dar destino do lixo domiciliar ou não, bem como a detritos e resíduos de qualquer natureza. 20. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços ou quaisquer outros. 21. Cassar ou suspender licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene e à segurança, ao sossego e aos bons costumes. XXI. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas as normas da legislação federal aplicáveis. XI. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia. XIU. Fiscalizar peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios em seus locais de venda, observada a legislação federal pertinente. XXV. Dispor sobre o depósito e destinação de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. XXVI. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. XIV. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. XIV. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. XX. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e de tráfego em condições especiais. XXX. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso, aos serviços de transporte de passageiros, inclusive os providos de taxímetro. B. Os serviços funerários e os cemitérios. C. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. D. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais, e os serviços de iluminação pública. F. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda no município. XXI. Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. XXI. Fixar os locais de estacionamento público para táxis e demais veículos de lotação. XXI. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços e bem assim os dos seus concessionários. XXIU. Adquirir e alienar bens na forma da lei. XXXV. Assegurar, na conformidade da legislação vigente, a expedição
de certidões quando requeridas às repartições municipais, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações. Primeiro, as competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, desde que atendam ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população, e não conflitem com as competências federal e estadual. Segundo, as normas municipais de edificação, de loteamento e de arruamento deverão exigir reserva de áreas destinadas a logradouros públicos, b. zonas verdes, c. vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais, d. passagem com canalização pública de esgoto e de águas pluviais, obedecidas as dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. Terceiro, a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado nos termos do art. 182, 1 grau da Constituição Federal. Capítulo 2º da Administração Pública. Art. 13. A administração pública municipal compreende os órgãos institucionais incumbidos da execução dos atos governamentais. Art. 14. A administração direta compreende os órgãos centralizados dos poderes legislativo e executivo, enquanto a administração indireta corresponde à exercida pelas autarquias, fundações públicas e empresas públicas ou de economia mista criadas por lei. Art. 15. A atividade administrativa do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, observando-se também a sua finalidade, motivação, economicidade e razoabilidade. Art. 16. Observadas as normas gerais estabelecidas pela União, a lei municipal disciplinará o regime de licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienação de bens. Art. 17. Nas licitações a cargo do município e de entidades da administração indireta, observar-se-ão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade, moralidade, razoabilidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Art. 18. A execução de obras públicas será sempre precedida do respectivo projeto básico e indicação dos recursos, sob pena de nulidade, ressalvadas as situações previstas em lei. Art. 19. A publicação das leis e dos atos administrativos municipais far-se-á no Diário Oficial do Município, pela sua fixação em local visível na sede de ambos os poderes e pela transcrição em livro próprio, de acesso franqueado a qualquer cidadão. Parágrafo único. A forma dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á segundo os critérios definidos em lei. Art. 20. A publicidade governamental das entidades da administração direta e indireta terá caráter necessariamente institucional, informativo, educativo ou de orientação social, não podendo mencionar nomes de dirigentes, de servidores públicos ou de agentes outros. Art. 21. Na execução de obras públicas constará, obrigatoriamente no local, placa informativa contendo os custos, data de início, prazo de entrega à entidade responsável e demais informações complementares, na forma da lei. Capítulo 3º dos Servidores Públicos. Art. 22. O regime dos servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional será o estatutário, na forma da lei. Art. 23. Será assegurada aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local. Portadores ou transmissores. XV sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. XV regulamentar a utilização dos logradouros públicos, e especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. XX fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e de tráfego em condições especiais. XXX
regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso, a. Os serviços de transporte de passageiros, inclusive os providos de taxímetro, b. Os serviços funerários e os cemitérios, c. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos, d. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais, e os serviços de iluminação pública, f. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda no município, xxx, regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum, xx, fixar os locais de estacionamento público para táxis e demais veículos de lotação, xxi, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços e bem assim os dos seus concessionários, xxu, adquirir e alienar bens na forma da lei, XXXV, assegurar, na conformidade da legislação vigente, a expedição de certidões, quando requeridas as repartições municipais, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações. Primeiro, as competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, desde que atendam ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população, e não conflitem com as competências federal e estadual. Segundo, as normas municipais de edificação, de loteamento e de arruamento deverão exigir reserva de áreas destinadas a logradouros públicos, b. Zonas verdes, c. Vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais, d. Passagem com canalização pública de esgoto e de águas pluviais, obedecidas as dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. Terceiro, a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado nos termos do art. 182, 1 grau da Constituição Federal. Capítulo 2º da Administração Pública. Art. 13. A administração pública municipal compreende os órgãos institucionais incumbidos da execução dos atos governamentais. Art. 14. A administração direta compreende os órgãos centralizados dos poderes legislativo e executivo, enquanto a administração indireta corresponde à exercida pelas autarquias, fundações públicas e empresas públicas ou de economia mista criadas por lei. Art. 15. A atividade administrativa do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, observando-se também a sua finalidade, motivação, economicidade e razoabilidade. Art. 16. Observadas as normas gerais estabelecidas pela União, a lei municipal disciplinará o regime de licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienação de bens. Art. 17. Nas licitações a cargo do município e de entidades da administração indireta, observar-se-ão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade, moralidade, razoabilidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Art. 18. A execução de obras públicas será sempre precedida do respectivo projeto básico e indicação dos recursos, sob pena de nulidade, ressalvadas as situações previstas em lei. Art. 19. A publicação das leis e dos atos administrativos municipais far-se-á no Diário Oficial do Município, pela sua fixação em local visível na sede de ambos os poderes e pela transcrição em livro próprio, de acesso franqueado a qualquer cidadão. Parágrafo único. A forma dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á segundo os critérios definidos em lei. Art. 20. A publicidade governamental das entidades da administração direta e indireta terá caráter necessariamente institucional, informativo, educativo ou de orientação social, não podendo mencionar nomes de dirigentes, de servidores públicos ou de agentes outros. Art. 21. Na execução de obras públicas constará, obrigatoriamente no local, placa informativa contendo os custos, data de início, prazo de entrega à entidade responsável e demais informações complementares, na forma da lei.
Capítulo 3º dos servidores públicos. Art. 22. O regime dos servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional será o estatutário, na forma da lei. Art. 23. Será assegurada aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Art. 24. Aplicam-se aos servidores municipais os direitos seguintes: e irredutibilidade de vencimentos, segunda 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; terceira, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; quarta, salário família para os seus dependentes; v. duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais; sexta, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Sétima, remuneração dos serviços extraordinários, no mínimo em 50%. Oitava, gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal e de converter até 1/3 do período das suas férias em abono pecuniário. Nona, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de até 180 dias. X, licença paternidade, nos termos da Lei Federal. X, proteção contra os riscos inerentes ao trabalho. 12, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 13. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 14. Licença para tratamento de interesse particular, sem remuneração. 15. Direito de greve, cujo exercício se dará nos termos e limites definidos em lei complementar federal. 16. Seguro contra acidente de trabalho. 17. Capacitação e desenvolvimento funcional. 18. Estabilidade econômica na forma da lei. Parágrafo único. Os vencimentos, vantagens ou quaisquer parcelas remuneratórias pagas em atraso ao servidor público municipal deverão ser acrescidas de juros moratórios e corrigidas monetariamente, de acordo com os índices oficiais. Art. 25. O servidor público municipal será aposentado na forma que dispõe a Constituição Federal e o Estatuto próprio. Art. 26. Ao servidor público municipal, em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. E tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Segunda, investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. V. Para efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento. Os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Art. 27. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Primeiro, é vedada a fixação de limite máximo de idade para efeito de ingresso no serviço público através de concurso. Segundo, o servidor público municipal estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Terceiro, ao servidor público em estágio probatório é assegurado o direito de ampla defesa, para efeito de avaliação de seu desempenho funcional ou em processo disciplinar. Quarto, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público municipal, será ele reintegrado, com direito à percepção de todos os vencimentos atrasados, devendo o eventual ocupante da vaga ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.